Marcos 5:22, e eu direciono a igreja para os demais versículos, aos quais são chaves da nossa mensagem nesta noite. Eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Verso 25, e certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos. Verso de número 28, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, serei sã. Verso de número 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou. Glória a Deus. Vai em paz e ser curada desta tua aflição. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento, por gentileza? Glória a Deus. Meus irmãos, é uma satisfação para mim estar aqui nesta congregação pela segunda vez, para a honra e glória do Senhor Jesus e pela sua imensa graça, que chega a ser constrangedora, a graça de Cristo na minha vida. Pela sua imensa misericórdia, que estou novamente para falar da palavra de Deus a uma igreja que eu creio que ama as Escrituras Sagradas, uma igreja que eu creio que ama a Bíblia Sagrada, até porque se não fosse assim, teríamos aqui nesta congregação um problema, porque o teu Jesus disse em João 6,35 que ele é o pão da vida. Se ele é o pão da vida, a Bíblia também diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 8. Então a palavra de Deus é o teu alimento. Sabe aquele louvor que diz: oração é alimento? Pois é, meu irmão, não é. Oração não é alimento, oração é momento de intimidade com Deus. O teu alimento é quando você abre a Bíblia, você abre as Escrituras, você analisa as Escrituras, porque Jesus disse em João 5,39, analisai as Escrituras porque nelas tem vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Tem algum crente que ama a Bíblia? Por gentileza, já pode dar o primeiro glória a Deus aqui nesta noite. Meus agradecimentos, irmão Ari, bênção de Deus, irmão Ari, para o meu ministério, convidou eu para vir pregar aqui, o homem de coragem, irmão Ari, convida eu para pregar. Glória a Deus pela vida do irmão Ari. Primeira vez que eu vim aqui, nós vinha comentando no carro, primeira vez que eu vim, eu tinha 1 ano de crente, agora eu tenho 2, irmão. 2 e 1 mês e pouquinho. Glória a Deus. Jesus é bom, foi bom na minha vida, me resgatou e nós estamos aí pregando a palavra para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. É muito bom olhar aqui para esta igreja nesta noite e ver alguns conhecidos. É muito bom para mim estar aqui novamente falando da palavra de Deus, que é uma coisa que eu gosto muito, é de falar da palavra de Deus. Meus irmãos, é importante que vocês saibam de 2 coisas antes de eu começar a pregar esta palavra. Primeira, a palavra de Deus, ela tem algumas funções específicas. A palavra de Deus, quando aberta esta escritura e pregada a palavra, esta palavra nos exorta, ela nos edifica, ela nos consola, ela nos anima, mas ela também nos admoesta. Então eu espero que você esteja preparado para no fim da mensagem não ir para casa criticando o pregador. Saiba que é a palavra de Deus que vai falar com você aqui nesta noite. Outra coisa que eu acho muito bom que você saiba é que eu gosto muito de Bíblia. Acho que isto já deu para perceber. Eu gosto muito de Bíblia. Então, é de Bíblia que nós iremos falar nesta noite. E aqui, agora, eu começo a mensagem. E eu preciso imensamente da sua atenção, porque não sei se você sabe ou não, mas pregar a palavra de Deus não é fácil. Pregar a palavra de Jesus é um pouco complicado. Mas se você der uns glória a Deus, isso aí não vai me atrapalhar. Pelo contrário, isso aí ainda vai me induzir a te entregar mais realidades dentro destes textos bíblicos. Vamos começar então a falar da palavra de Deus, que eu creio que aqui pelo glória que eu já ouvi tem crente que gosta muito. Meus irmãos, saiba também que nesta noite eu sou garçom, e garçom não faz comida. O garçom só te serve aquilo que o mestre já preparou. Então é um motivo a mais para você sair daqui dando glória a Deus nesta noite. Em Marcos capítulo de número 4, nós vemos o meu Jesus, o teu Jesus. Ele começa a pregar na beira da praia para uma multidão. Eu vi crente que já abriu a Bíblia para conferir se o que eu estou falando está certo. Parece pereano. Glória a Deus. É bom que vocês façam
façam isso aí mesmo. É bom que vocês examinem as Escrituras. Em Marcos capítulo 4, Jesus começa a pregar para uma multidão na praia. E eu louvo a Deus porque analisando as Escrituras, eu vi que eu faço parte dessa multidão que escutou o evangelho da praia e aceitou a esse evangelho. Jesus ensina em Marcos 4 uma multidão. E no fim do capítulo, quando já estamos chegando ali no Marcos 4, 35 em diante, diz que Jesus já estava tarde e ele teve que despedir a multidão. Então Jesus Cristo pregou o dia inteiro para uma multidão. Eu não sei o que mais me impressiona nisso tudo, porque Jesus Cristo prega para uma multidão o dia inteiro, Jesus Cristo ensina da palavra de Deus o dia inteiro, e a multidão está ali para escutar Jesus ensinar da palavra o dia inteiro. Mas deu 9h10, se o pregador não entregou o microfone para nós despedir o culto, vocês me criticam? Eu já fui em igreja que diz, não passe 1 minuto ali, porque senão os irmãos ficam bravos com nós. E eu vejo isso, eu vejo na nossa assembleia, 8h59, os irmãos estão lá para te adorar, Senhor. Aí deu 9 horas, estão todo mundo já querendo ir embora, irmão. Cadê aquela multidão fiel que vem no culto para ouvir a palavra, nem que fica a noite inteira glorificando a Jesus na igreja? Mas eu não vou ficar a noite inteira pregando para ti. Porque tu trabalha? Não, contigo não, irmão. Se fosse por tu, ok, mas é que eu tenho que sair 4h30 da manhã para trabalhar também, irmão, não dá. Glória a Deus. Meus irmãos, a multidão escuta Jesus ensinar o dia inteiro. Mas se não tem revelação no culto, parece que não adianta hoje em dia. Se não tiver um assim, diz o Senhor para alguém, parece que a igreja não consegue ser edificada mais pela palavra. Mas aqui eu vejo uma multidão que ficou escutando Jesus ensinar o dia inteiro. Essa multidão de Marcos 4 não está na igreja pela revelação, pela profetada, pelo milagre, pela cura, pela libertação. É uma multidão que está ali para ouvir a palavra. Eu creio que você veio aqui para escutar a palavra de Jesus aqui nessa noite. Então receba essa palavra gloriosa aqui. A multidão ouve a palavra o dia inteiro. Jesus sai. Aí ele saiu de barco, houve uma tempestade e nós vamos pular essa parte. Ele passa para o outro lado. Ele sai da Galileia e ele chega até Gadara. Em Gadara, veio de encontro a benção. Não, veio endemoniado, irmão. E não tinha só um e nem dois, tinha uns quantos. Diz o texto que era uma legião. E veio uma legião de diabo de lá para cá, e Jesus que tinha feito do barco um púlpito, porque Jesus fazia o barco de púlpito. Ele está em Marcos 4 pregando do barco para a multidão, usando o barco de púlpito. O meu Jesus e o teu Jesus, ele vê a importância dele descer do púlpito ali em Gadara. E ele desce do púlpito para libertar uma pessoa. Porque às vezes é necessário descer do púlpito, irmão. Não sei se tu já prestou atenção, mas esse evangelho não é só para púlpito. Não adianta tu lotar o culto do avivamento hoje aqui sexta-feira e largar tua cruz na segunda. Não adianta lotar o congresso das vasilhas, porque o homem nós chama de vaso, então a mulher vamos chamar de vasilha aqui hoje para ficar bonitinho. Não adianta, irmão, tu lotar o congresso das irmãs do círculo de oração na sexta-feira e na segunda-feira tu largar a tua cruz de lado. Quando Jesus ensinou eu e você, isso aí vale para os homens também. Quando Jesus ensinou eu e você a oração do Pai Nosso, ele diz assim na oração do Pai Nosso: o pão nosso de amanhã, não. O pão nosso desse mês e do mês que vem, também não. O pão é teu todo dia, é o pão nosso de cada dia. E não é que ele gostou da ideia, ele foi lá e disse assim: pois e a cruz também é todo dia. Tu quer o pão nosso? Receba a tua cruz todo dia. Pega a tua cruz todo dia. Me siga todo dia. Negue a si mesmo todo dia. Continua marchando para a glória todo dia. Ele chega ali e faz uma coisa que nós já temos acostumado. Para nós não é novidade ver Jesus libertar endemoniado, mudar a história e fazer do homem um pregador. Normal. Tudo normal. Jesus liberta o endemoniado tirando o homem do meio dos sepulcros. Assim como eu e você estava, e não adianta tu me olhar e dizer: mas eu cresci na igreja. Sou filho de crente. Filho de crente não é neto de Deus, irmão. Se você não aceitou Jesus como teu único Senhor e Salvador, não quebrantou o coraçãozinho, não ergueu a mãozinha, veio aqui e confessou que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, tu tá mal, irmão. Porque eu vejo muito dizer:
cresci na igreja. E eu respondo, e o diabo cresceu no céu, nasceu ali. Não muda nada, irmão. E não me veio com berço evangélico, porque eu não achei para comprar em online. Não existe berço evangélico. Todo mundo é caído. Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Se não for por Jesus, tu tá morto, que nem o endemoniado no meio do sepulcro. Agora aí se apresenta a graça que arranca o endemoniado do meio do sepulcro. A graça que tira o bêbado, tira o mentiroso, tira o alcoólatra, aleluia, tira o adúltero. A graça que resgatou o endemoniado, resgatou a mim, resgatou a você. E é por isso que você tem motivo para estar com a tua mão levantada, adorando a Ele nesta noite. Ele liberta o endemoniado e pede para ele vazar dali. Eu acho que o senhor não é bom ficar aqui, o senhor sai agora. Mas matou todos os porcos lá, como é que ele vai ficar? Só prejuízo, dá o homem para nós. Preferiam ficar com o demônio do que ficar com Jesus. Mas é uma gente que dá uma vontade de nós xingar eles. Mas nós temos que ter paciência ainda, porque nós encontramos desses aí todo dia. E temos que pregar ainda que Jesus salva. Eu lembro de uma das primeiras pessoas que pregou uma mensagem para mim. Ele não sabia quase nada de Bíblia. Ele sabia o básico do básico. Qual que é o básico? Jesus salva. E eu dizia, mas eu não consigo. Ele, mas Jesus salva. Mas eu não posso. Ele, mas Jesus pode. Ele salva. Um crente tem que saber o básico. Abra a Bíblia. Se tu não sabe pregar, tu diga que Jesus salva, que Ele sara, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. Como é que Ele faz isso? Se te pedirem explicação, tu diz, eu não sei, só sei que Ele faz. Aí é com Ele. Mas deixe que Jesus fale, irmão. Pediram para Jesus sair dali e Jesus saiu. Ele não fica insistindo também. Tem mais essa? Quer meu evangelho? Quero. Então receba. Não quer? Tchau. Jesus vai embora e ele instruiu nós também para ir embora. É por isso que eu não estou muito preocupado com o que tu vai dizer da pregação essa noite. Se tu rejeitar essa palavra aqui, o problema não está em quem prega, o problema está em quem escutou e rejeitou. Aí não é mais comigo, está contigo. A minha função é pregar. Rejeitam o evangelho de Cristo e eles saem. Não vê problema nenhum nisso. Isso serve de lição para nós, porque uma vez eu entregava a mensagem para os irmãos e eles me olhavam com a cara de incrédulo e eu ficava triste e bravo. Mas como é que vai rejeitar a palavra de Deus? Agora eu entendo, pelo ensinamento de Cristo, que não precisa mais se estressar. Se rejeitar o teu evangelho, sai da casa, sacode o pó da sandália e vai embora, irmão. Não tem problema nenhum. Jesus Cristo nos ensinou que é necessário mover o barco e voltar. Não tem problema para ele voltar. E aí é um outro ensinamento interessante, mas eu não vou me deter muito nisso. Contraditório, irmão Maria, a nossa pregação. Contraditório o que nós escutamos nas igrejas hoje, que é, vai em frente. Você é maravilhoso. Você é um máximo. Você é ousada. Vai andando que Jesus vai... Às vezes é necessário voltar. E não tem problema em voltar. Quer mais um exemplo disso? O livro do Êxodo. Moisés está saindo com o povo para ir para a terra prometida. E Deus disse o quê? Vai em frente que eu estou contigo. Não, volte, Moisés. Você e todo o povo. Então nós temos que aprender a voltar. Nós temos que aprender que não vai ser só porta aberta. Tem vezes que nós vamos ter que escapar pela janela. Se tu não entendeu, eu explico rapidamente. Josué, os espias de Josué tiveram que escapar por uma janela em cima da muralha de Jericó. Não tem problema, irmão. Desde que você escape com vida para poder adorar o teu Jesus, é isso que importa. Desde que você escape com vida, você vai ter que aprender muitas vezes a sair se espremendo pela janela. Mas Jesus Cristo é aquele que te iluminará na hora de ver a janela, que será a tua salvação. Se rejeitarem o teu evangelho, mova-se com seu barco, mas continue exaltando ao nome de Deus. Jesus voltou. E a multidão está lá, irmão Ari. A multidão. Não viu revelação, não viu milagre, não viu profecia, não viu libertação, não viu cura e está lá. Porque se for por revelação, tu não fica. Não existe crente verdadeiro que não seja pela palavra.
Tem revelação? Tem, eu creio, dou glória a Deus quando vem uma revelação para mim, mas se não for por essa palavra aqui, nenhum de nós continua na igreja. Fidelidade não se faz por profetada, fidelidade se faz pela palavra de Deus, pela necessidade de ouvir Jesus Cristo falando com você, pela necessidade de ouvir a voz dele falando. A multidão pode até vir escutar a profecia, escutar a revelação, ver a cura, ver o milagre, aceita Jesus num dia, dali 3 meses está fora da igreja, mas aqueles que se converteram e que aceitaram pela palavra, eles ficam esperando a vinda de Jesus Cristo. Quem espera essa vinda, dá glória a Jesus nessa noite. Não há quem fique fielmente na igreja se não for por esta palavra. Tu não precisa de revelação. Quando Deus disse para Moisés sair do Egito, mandou fazer sinal para os crentes, para Israel? Não, mandou fazer para Faraó. Por quê? Porque o meu povo não precisa ficar vendo sinal, Moisés. O sinal tem que ser para os incrédulos. Por que tu quer vir no culto para escutar uma revelação, irmão? Assim diz o Senhor. Essa palavra aqui não te contenta mais, irmão? Glória a Deus, aleluia! Tem alguma coisa errada, mas o Espírito Santo vai te avivar nessa noite, sem emocionalismo. Eu falei que eu gosto de Bíblia, hoje o culto é bíblico, é palavra de Deus. E naquele tempo, depois que Jesus volta, ele chega novamente, então, no mesmo lugar que ele estava. E veio um homem falar com Jesus. É agora que nós estamos chegando no texto que nós lemos. E naquele tempo veio o governante da sinagoga. Esse é o cara. Esse aí é forte. Ele é o governante. Só que vou ter que te explicar um pouquinho sobre a sinagoga antes, que naquele tempo existiam muitas distinções entre as sinagogas, entre uma e outra. Tinha sinagoga onde quer, irmão. Tinha sinagoga em tudo quanto é lugar, mas era cada uma com a sua doutrina, cada uma com a sua ideia. Parece esse tanto de igreja que eu vejo por aí, uma em rodinha da outra assim, cada uma com a sua ideia. Gente que vai para a igreja, você aceita Jesus, diz que você converteu, mas daí o pregador está pregando, escuta uma parte que não concorda ou não gosta, que tu não precisa concordar, só precisa entender e obedecer a palavra. Aí veja bem, não concorda com o pregador e diz assim: eu vou sair da igreja, eu vou montar a minha própria congregação, meu próprio ministério. Sinagoga, irmão. Sinagoga do revoltado. Sinagoga sabe de quem? Satanás. Porque aquele que se rebela contra essa palavra, eu estava falando com os irmãos essa semana, a palavra de Deus é a coisa mais linda. Eu já fui em culto que o pregador deu um laço no meio de mim, pegou de um lado para o outro, assim, mas me arrebentou no meio. E eu dizia: glória a Deus, aleluia por essa palavra gloriosa. Mas tem gente que se revolta e sai abrindo sinagoga por aí. Aí veja bem, tudo distinta, cada uma com a sua opinião, cada uma com a sua ideia. E a palavra? Sinagoga só tinha culto se tivesse 10. E não cometa o equívoco de um dia que tiver pouca gente na igreja, tu dizer: os fariseus diziam que só tinha culto se tivesse 10. Aí tu olha para os irmãos que estão em pouquinho, daí tu diz assim: nós temos em poucos hoje, irmão. Mas ainda que seja em 2 ou 3, Jesus está aqui no meio de nós. E se tu estiver sozinho, Jesus não está lá junto contigo? Agora eu quero dar glória a Deus, irmão. Se tu estiver sozinho aqui adorando, Jesus está no culto, irmão. Não precisa ter 2 ou 3. Sim, se tiver 2 ou 3, ok. Se tiver 500, 1000, 20 mil, 10 mil, mas se tiver só um, Jesus já se apresenta ali. E Jairo chegou. Mas vou ter que falar mais uma da sinagoga que eu olhei aqui no meu esbocinho, me lembrei agora, olha que bênção de Deus. Joséfo, que era um historiador da época, ele disse que a sinagoga de Tiberíades fazia reunião política. Está na Bíblia? Não. Por que eu estou falando isso então? Porque hoje em dia nas nossas igrejas fazem reunião política no meio do culto. Então, se hoje fazem, por que lá não faziam? Então faziam, irmão. Faziam uma reunião política lá. Esse dia eu fui num culto, estava cheio de empresário e meu nome não importava, o que importava era a posição. Deputado, prefeito, vereador. E eu disse: mas a sinagoga. E Jairo é o governante de uma dessas sinagogas aí. Aí o governante da sinagoga chega lá. E aí eu imagino o governante chegando. E o povo: oita, governante da sinagoga, passa, Jairo. Vai, Jairo. Porque o Jairo tem a posição. Vai, Jairo, lá, ó. Igualzinho a nossa igreja. Tem posição e já faz sinal lá de cima.
Tem a cadeira aqui, você. Aleluia. Sabe o que parece isso aí? A sinagoga. Aí chama os posicionados. E só tem posição ainda. Parece o sacerdote ali, tá só pelo banco. Viu Ana orando da cadeira, viu o pecado dos filhos da cadeira, julgou Ana da cadeira, morreu quando caiu da cadeira. Glória a Deus, aleluia. Aí tá lá. O Jairo chega na parada. O povo sai da frente que chegou o governante da sinagoga. É fácil para Jairo. Coisa mais simples que tem para Jairo é chegar lá. Jairo chega, só que ele também não chegou. Eu preciso que o senhor vá lá e faça. Que nem tem uns crentes. Eu determino, eu mando em nome de Jesus, eu decreto. Tu não manda nada, irmão. Jairo chegou, adorou, porque ele se prostrou primeiro, e aí ele podia ter chegado lá e dito assim, vai lá Jesus que a minha filha está morrendo. Ele chegou e disse, não Jesus, ó glória ao teu nome, louvado seja o nome de Jesus. O homem com a filha morrendo em casa chegou e se prostrou em adoração a Deus primeiramente, porque ele sabe que esse Deus pode fazer todas as coisas, porque eu determino, porque eu mando, porque eu decreto. Para com isso, meu irmão, se prostra e adora nessa noite, porque enquanto você adora Jesus Cristo, resolve o teu problema. Jairo chegou, Jairo se prostrou, Jairo adorou, Jesus realizou um milagre, porque enquanto você adora, Jesus resolve o teu problema nessa noite. E Jairo chega e faz o quê? Um culto de adoração a Deus. Glória a Deus. Soube pedir na hora da sua necessidade. Jairo pede e Jesus, pois eu vou lá junto contigo. E Jairo vai na frente e Jesus vai atrás. Outra coisa que é contraditório, mas vamos aqui desfazer uns paradigmas essa noite. Jesus vai na frente tua, abrindo caminho, quebrando corrente, arrebentando porta no chute, e Satanás sai que Jesus está na frente. Tem vez que Jesus vai atrás, irmão. Jairo que conduziu, Jesus foi atrás. O que eu quero dizer é que tem gente que não está na igreja. Ore por ele nessa noite, mostre ele para Jesus Cristo. Jesus está esperando você tomar uma atitude de orar por um desviado. Jesus está esperando uma atitude de você orar e apresentar um morto para ele. Você pode apresentar alguém para Jesus. Você pode apresentar alguém que necessita para Jesus. Por que tu não faz isso aqui nessa noite? Você pode apresentar um necessitado para Jesus, irmão. Só que enquanto o homem chegou, adorou, fez o culto, chamou Jesus para ir, e enquanto está indo e uma multidão junto com eles, aparece uma mulher na história. Conhecida por nós como a mulher do fluxo de sangue. 12 anos sofrendo, meu irmão. Essa história tu já conhece, mas vamos ter que falar dela igual. 12 anos essa mulher havia sofrendo, e 12 anos não são 12 dias. E aqui já vou te dizer que o problema dela não era só o fluxo de sangue, tinha também um problema mental. Porque eu e você, um dia de luta, nós já temos preocupado. Tu imagina essa mulher há 12 anos. Então ela já tinha um problema mental, mas esse problema na sua mente, no seu psicológico, já começou a ser resolvido quando ela ouviu falar de Jesus. Esse aí já estava se resolvendo quando a mente dela mudou de plano e disse assim, tem um que resolve meu problema. Tem um que salva, tem um que sara a minha angústia, que desfaz esse mal. 12 anos de sofrimento, sofreu na mão dos médicos. Tem vezes que a gente se atira primeiro na mão dos homens e diz, vê isto, resolve. E depois de nós vai falar com Jesus. Acontece. Gastou tudo o que tinha. E aí acaba o recurso humano, tem que recorrer ao recurso do céu. Piorou a sua situação. Aquilo que tu acha que às vezes vai te ajudar, só estraga ainda mais para ti. Imagina quanta dor essa mulher sentiu na mão de médico que não resolvia o problema. E ficava ainda enganando ela de que ia dar certo, talvez. Tudo o que essa mulher tocasse seria impuro, segundo a lei de Levítico. E não adianta também você ficar, ai, coitadinha dessa mulher, que gente mais ruim. Imagina, irmão, uma mulher dessa vir e se assentar numa das nossas cadeiras aqui e ficar ali todo o sangramento dela. Nós não sabemos que doença que é essa, nós vamos sentar na mesma cadeira?
Antes de tu ficar xingando o povo que mandava a mulher ficar isolada, entenda uma coisa, naquele tempo não tinha todos os recursos de medicina que nós temos hoje. Então, se você não sabe o que é e não sabe se é contagioso, se isole. Quanto menos gente for contaminada com isso, melhor, senão um problema se torna vários. Então não vamos xingar o povo porque deixava a mulher de lado. Ok. Se nós fizer isso, já fizemos sabendo que chega um bêbado na porta, mas já se arreda. Então, nós ia fazer a mesma coisa, irmão. Não adianta. Temos que ser sinceros aqui. Tudo que ela tocasse se tornaria impuro. Mas a santidade de Cristo vence a impureza humana. Essa que é a parte boa. A santidade de Jesus venceu a tua impureza, a tua corrupção do pecado. A santidade de Cristo venceu a minha impureza. A santidade de Cristo venceu as coisas ruins que eu tinha. A santidade de Cristo, em vez de se contaminar na minha impureza, pelo contrário, a santidade de Jesus me purificou. E purificou ela, purificou você. Então você tem motivo para adorar Jesus nesta noite. E diz o texto que ela foi por trás da multidão comprimida. Para Jairo se abre, porque é o governante da sinagoga. Para a mulher, ela teve que ir comprimida. É que nós também é assim. Já falei aqui, tem gente que chega na igreja. Era o tempo que eu ia no culto do círculo das irmãs. Até hoje eu não sei o que as irmãs queriam dizer com isso. Mas elas diziam assim: cheguei aqui, a fulana me olhou dos pés à cabeça. E eu, pois é. Que baita problema. Enquanto tu reclama da olhada que teu irmão te dá no culto, tem um outro que está fora da igreja morrendo e indo para o inferno. Glória a Deus, aleluia! Nós temos que ser mais crente. Parar de mimimi com coisinha pequena. Ele não me deu a paz do Senhor, ele feriu o meu coração. Pelo amor de Deus, irmão. O meu Jesus falava a verdade e crucificaram o homem. O teu Jesus ensinava com amor e com carinho, deram uma açoite nele, coroa de espinho, cuspida no rosto, tapa na face. E nós ficamos reclamando porque não deram oportunidade no culto para cantar louvor, para dar um testemunho, pelo amor de Deus, Nós precisamos clamar a Ele mais, nós precisamos ser sinceros um pouco mais, nós precisamos nos converter mais a este Evangelho. Parar de reclamar por coisa pequena, quando Jesus fez coisas grandiosas, passou por todo tipo de vergonha, por causa de mim e de você, e não reclamou em nenhum momento. A mulher vai por trás da multidão comprimida. E diz o texto que essa mulher ouviu falar de Jesus. Se ela ouviu falar de Jesus é porque alguém pregou para essa mulher. Alguém pregou para ela. Quem foi não me pergunta, eu não sei. Se tu mandar uns R$100 para algum revelador que tem por eles, até te diz o nome e onde é que morava, mas eu não, eu falo da Bíblia. Então, meu irmão, não sei quem que foi, só sei de uma coisa: aquele que prega às vezes não precisa nem ter o nome citado, não precisa nem de púlpito, nem de altar, nem de congregação cheia. O que ele precisa é falar o básico que foi falado para mim e para você um dia: Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Ele transforma, irmão. Jairo teve o nome citado, é o Jairo. Ele é o governante. A mulher não. Certa mulher. Porque Jairo tem a posição, e a gente gosta de citar os posicionados. Veja bem que o Jairo que teve o nome citado, a multidão se abriu para ele é o cara da posição, ele só chegou e ela teve que se comprimir. Se comprimir quer dizer que essa mulher veio aqui, ó, deixa eu passar aqui que eu tenho que ir lá e tocar nas vestes do homem. Aí veja bem, ela vai então se encolhendo para passar e ela passa. Então para a mulher é mais difícil. Isso que eu vou falar agora aqui não é uma revelação, mas teve alguém que chegou aqui difícil. Teve alguém que chegou aqui, para chegar aqui nessa noite foi difícil. Teve alguns que chegaram fáceis, mas outros que chegaram aqui e foi difícil. Para chegar até aqui foi difícil. Para caminhar até aqui foi difícil. Para ir para a glória eterna do Pai está sendo mais difícil. Mas você vai chegar lá e vai dizer: foi difícil, mas eu cheguei. Foi difícil, mas eu estou me apresentando em tua presença nessa noite.
Jesus opera para aqueles que chegaram aqui com dificuldade, mas Ele também opera para aqueles que chegaram com facilidade. Não vamos ser hipócritas, soberbo, arrogante de dizer que para os ricos Jesus não tem nada a ver com eles, que Jesus é só dos humildes, Jesus é dos ricos também. Eliseu estava arando terra com 12 juntas de boi. Tu acha que é fácil ter 12 juntas de boi, irmão? Eliseu era rico. E Deus chamou o rico para fazer a obra. Ah, mas Jesus é só para os humildes. E Zaqueu? Diz o texto que deu uma fortuna para o ministério de Jesus. Ele usa quem Ele quiser, irmão. E deixa que Jesus faça. Meus irmãos, tu então pode ter chegado difícil, mas Jesus tem algo para você aqui nesse lugar. E a mulher dizia, essa parte aqui eu preciso imensamente da tua atenção. Porque a mulher dizia na cabecinha dela aqui, ó irmã, é só tocar nele. Quer dar um glória? Aproveita agora que eu repito. A mulher dizia para ela mesma, é só tocar nele. É só encostar que ele resolve meu problema. Não vai nessa não, irmão. Não entra nessa onda aqui que é só ir lá e encostar em Jesus e sair de fininho. Jesus não gosta dessas coisas, não. Roubo de bênção também não é com Ele. Mas chega aqui, faz um cultão que está louco, demos glória a Deus, fizemos uma campanha de oração de segunda a sexta para fazer um culto abençoado no sábado, chega um ímpio e diz, eu só toco e vou embora. Que história é essa? Não. Quando convidar alguém para vir para a igreja, convida ele para vir ouvir a palavra. Não vai dizer assim, Deus tem uma bênção para ti. Meus irmãos, essa mulher tocou no lugar. Vocês podem rir, mas você não tinha pensado nisso ainda, irmão. Irmão, Números 15 fala que Deus mandou fazer um manto para os homens de Israel. Por isso que eu preciso da tua atenção. E no fim do manto tinha uma coisa chamada franja ou orla. E nessa orla, franja, vamos chamar de franja porque Números 15 fala de franja. Na franja do manto tinha algo que em hebraico é chamado, se não me engano, tzitzi. É uma franjinha, uma trancinha ali, eu acho. E ali estava escrito a lei de Deus. A palavra de Deus. Quando a Bíblia fala que a mulher tocou na orla, foi ali que ela tocou. Então ela não tocou em qualquer lugar. Ela tocou na palavra que estava escrita na orla do vestido. Não, meu irmão, não é por lencinho ungido de pregador. Não, meu irmão, não é por água ungida. Essa boa cumba, lá fora tem a macumba, na igreja agora está entrando a tal da boa cumba. Leva essa água e bebe, vai te fazer bem. Não, meu irmão, não é pelo toque em qualquer lugar, meu irmão. É por tocar na palavra de Jesus que Ele opera um milagre. A mulher chegou e tocou na vestimenta, mas não é em qualquer parte da vestimenta. Ela tocou na palavra poderosa de Deus que poderia dar a ela a sua salvação. Você veio tocar nessa palavra essa noite, caiu até a minha folha, não me importa. Você veio tocar nessa palavra nessa noite. Se você veio tocar nessa palavra, a palavra está sendo pregada e deixe que ela toque aqui o seu coração nesta noite. Muito obrigado, meu irmão. Veja bem então, meu irmão, que essa mulher, obrigado, irmão Ari, Deus abençoe. Essa mulher tocou na palavra poderosa de Deus. Não é em qualquer lugar que você vem e toca. E outra coisa, meu Deus do céu, me ajuda, Jesus. Meu irmão, tem vezes que você toca em Jesus, mas tem vezes que você só fala. Certa vez Deus deu uma ordem, olha como Moisés está se encaixando perfeitamente nessa mensagem. Eu pensei nisso, lembrei disso aqui agora. Deus deu uma ordem para Moisés: toca na rocha, da rocha sai água, Moisés. Moisés vai lá e toca na rocha sai água, ele bebe. Mas teve uma segunda vez que Deus disse assim: Moisés, agora tu vai lá e não toca na rocha, não fere a rocha. Tu fala com a rocha e da rocha sai água. A primeira vez Deus mandou ferir a rocha, para da rocha sair água. Na segunda vez é só falar. Moisés foi lá e feriu de novo. Não era para ter feito isso, Moisés. Perdeu a promessa. Por que essa rocha é tão importante? Porque no Novo Testamento um servo de Deus teve uma revelação e ele disse: e a rocha era Cristo.
Na primeira vez, Cristo é ferido na cruz do Calvário, mas na segunda vez não é para ferir mais Jesus. Na segunda vez só fala com Ele, meu irmão. Só entrega a tua oração para Ele. A primeira vez já foi ferido, agora é só você falar com Ele. Os olhos do Senhor estão olhando para ti nesta noite, esperando você falar com Ele. Meus irmãos, essa mulher toca na palavra de Deus, porque dizia: se eu somente tocar. E diz o verso 29, e ela sentiu estar curada. E eu vou te perguntar uma coisa, minha irmã, seja sincera. Me diga aqui se sim ou não, mas seja sincera. Tudo que tu sente, minha irmã, é correto? Sim ou não? Glória a Deus, o vaso respondeu. Então eu vou perguntar de novo. Tudo que tu sente, minha irmã, é correto? Essa mulher só sentiu que estava curada. O texto não diz que ela foi curada ali. Agora você viu então. Agora tu entende que não é por causa do toque nas vestes. Pois é, irmão. Pá, que coisa mais fácil que é chegar a tocar nas vestes e ir embora, né, irmão? Pá, mas então vamos lá. Não, irmão. Não é por toque nas vestes, meu irmão. A mulher sentir que está curada não quer dizer que ela está curada. E quando Jesus diz: quem foi que me tocou? Preste atenção, porque Jesus diz: quem foi aquela que me tocou? Jesus sabe que foi uma mulher. A Bíblia diz que ele falou aquela e sentiu que virtude saiu da veste. Não, ele disse: saiu de mim. Então não é da veste. É dele o poder, é dele a virtude, é dele o milagre. Não é por toalha ungida, por garrafa de água com oração. A virtude ainda está no nome poderoso e na palavra de Jesus Cristo. Virtude saiu de mim. Quem é aquela que me tocou? Porque não tem essa de vir para o culto, querer roubar a bênção e ir embora. Se ele está perguntando quem foi que me tocou, isso significa que ela tocou em Jesus. E aqui, ó, vamos vazar na braquiária agora. Encostei ali nele e agora eu vou embora. Estou curada. Ei, tem sabor de mel. Glória a Deus. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai me ver na bênção, vai se arrepender. Pare, irmão, pelo amor de Deus. Isso chega a me dar um cansaço pensar uma coisa dessa. Que tem gente assim, irmão, chega ali e diz: eu toco nele e vou embora. Aí Jesus vira: quem foi? Porque teve um que chegou e adorou. Jairo se prostrou. Jairo que adorou. Jairo que suplicou. Jairo que está levando Jesus. Ele que fez o culto. Ele que pediu. Agora vai chegar um interromper o processo das coisas para roubar uma bênção e ir embora assim? Não, irmão. Jesus diz: quem foi aquela que me tocou? Porque foi uma mulher. E os dele ali, né? Ah, mas como é que o senhor sabe? Podia ter respondido: sou Deus, ponto final. Quem foi? Mas veja bem, quem foi que me tocou? E ela se apresentou. Ela que dizia que ia lá e só tocava. Veja bem que, e isso que eu estou falando está no verso 33, que a mulher chegou ali atemorizada e trêmula depois do que aconteceu. Mas olha o verso 30. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si, não das vestes, de si, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Disseram os seus: tu vês que aquela multidão que te aperta e diz: quem foi que me tocou? E ele olha ao redor e vê para ver, olha o 32, e ele olhava em redor para ver aquela que me tocou. Então, o que eu estou te falando é Bíblia purinha, está tudo na Bíblia. Ele já sabia quem era. Quando chega no 33, o Jesus que olhava para ver aquela, chega no verso 33, e diz que ela se aproximou dele. Olha o efeito, é isso aqui que Jesus quer. Jesus não quer gente que só venha, toque nele e vai embora. Olha o efeito, mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que foi feito a ela, aproximou-se, caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade.
Porque o que Jesus quer, irmão? Não largar você curado para tu ir embora para casa. O que Jesus quer? Se tem alguém aqui que está fora da igreja, o que Jesus quer com te curar, te mandar de volta para casa? E tu morre e vai para o inferno. Tu acha que Jesus está preocupado com a tua cura, com a dor na coluna, com a dor de cabeça, com a dor no dente? Ou ele está preocupado com a tua alma que vai passar a eternidade perecendo no fogo do lago de fogo? Tu acha que ele está mais preocupado com o quê? Eu tenho uma certeza para te dar nessa noite. Jesus Cristo está mais preocupado com a tua alma que vai sair perecendo. É por isso que aquela mulher chega e diz: eu só toco e vou embora. Jesus disse: não, eu não quero só te curar. Eu não quero curar teu físico, eu quero curar e sarar o teu espírito, mulher. Quem foi aquela que me tocou? E o resultado da pergunta de Jesus é um que veio roubar a bênção, agora chegando, trêmulo, com medo. Olha o temor de Jesus se apresentando naquela vida. Ela chega com medo, se ajoelha e se prostra. Aquele que chegou para roubar a bênção se tornou um adorador do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, Glória a Jesus, aleluia! a mulher contou-lhe toda a verdade. Confissão, uma das coisas essenciais para ser salvo. Arrependimento. Agora, tu imagina uma mulher sofrendo há 12 anos, se ajoelhar e contar toda a verdade. Glória a Deus, aleluia! Tem papo de um dia que uma mulher vive e ela chega lá, parece que ela está contando a história de 10 anos, irmão. De tanta coisa que conta. Glória! Tu imagina uma mulher carregada de sofrimento de 10 anos, chegando e contando toda a verdade. E Jesus escutou ela contar toda a verdade. Confessou tudo que tinha para confessar. Aí Jesus disse para ela, e eu estou próximo de encerrar essa mensagem. Jesus disse para a mulher, que chegou atemorizada e trêmula, que caiu no chão, lhe disse toda a verdade. Ele disse-lhe no verso 34, filha. Só que no verso 25 ela não era filha. No 25 era certa mulher. Jesus Cristo transforma certos homens, certas mulheres, certas pessoas em filhos dele pela sua infinita graça e misericórdia. Filha! Agora ela é filha. A tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia! Vai em paz. Verso 34. E ser curada da tua aflição. Seja curada da tua aflição. Repito mais uma vez. Seja curada da tua aflição. Isso te mostra que não foi por toque em veste, não foi então por causa da vestimenta, que não é só chegar e tocar em Jesus. Tu quer saber por que essa mulher foi curada, meu irmão? Por causa da palavra de Jesus. Por quê? Porque ela não tinha sido curada. Jesus revelou aqui para esta igreja nesta noite que essa mulher não foi curada quando ela tocou as vestes. Não, meu irmão. Ela não foi curada porque ela sentiu estar curada. Essa mulher foi curada porque Jesus disse, agora sim, seja curada da tua aflição. Aquele mal que ia voltar a partir de hoje não volta mais, porque Jesus está dizendo, seja curado da tua aflição. Aleluia! Aquele culto que tu chegou, não teve palavra, achando que tinha recebido alguma coisa, não recebeu nada, mas nesse culto Jesus está dizendo que não é por vestimenta, que não é só chegar e tocar, mas é pela palavra dele que está dizendo aqui nessa noite. Quem quiser que receba, meu irmão. A minha função é pregar a palavra, mas seja curado da tua aflição em nome de Jesus. Seja curado da tua dor em nome de Jesus. Seja curado do teu mal em nome de Jesus. Vai em paz para casa nessa noite e seja curado da tua aflição aqui nessa igreja, pelo amor de Jesus. Só dá glória quem tem glória para dar para Jesus aqui nessa noite. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebe essa palavra e só recebe quem crê nessa palavra, meu irmão. Glória a Deus.
Deus, Jesus está curando você nessa noite. Jesus está curando você nessa noite, moça de branco. Em nome de Jesus, vai para tua casa em paz. Seja curada dessa tua aflição em nome de Jesus. Seja curada internamente desse mal que te atingiu em nome de Jesus. Receba a palavra de Jesus que cura nessa noite. Você crê? Você crê? Então dá uma glória bem forte para Jesus aqui, por favor, porque você vai para casa em paz. Seja curado, seja curado, seja curado em nome de Jesus. Seja curado pela palavra da tua aflição. Oh glória, Rabashadarabagassurebi quebrantou, e quebrianto nebria, chola rabione rebaixa nebria, calabagabassurebi quebrantou. Se você está sentindo o Espírito Santo, fique à vontade para dar o teu glória a Deus, para levantar a mão, fale em línguas, pula da cadeira, faz alguma coisa, mas não saia daqui sem ser curado da tua aflição nessa noite. Quer falar em línguas estranhas? Fale, crente. Quer pular da cadeira, correr aqui dentro, faça alguma coisa, mas ser curado da tua aflição nessa noite. Saia daqui edificado pela palavra essa noite, salvo pela palavra essa noite, curado pela palavra essa noite. Faça o que tu quiser, mas não deixe de adorar a Jesus aqui. Ionebria chola rabio senebrai choneriba candalario nerebachalabagai e quebriando nebria chorabassionerabacai. Estou quebrantando alguns corações, pois é necessário chorar mais, diz o Senhor nessa noite. Ayana surebi quebrianto inirebi chorabana chandalaria. Tem alguns que estavam clamando há muito tempo, mas estão me achando agora, diz o Senhor. Estão me achando agora pela palavra de Jesus aqui. Oh glória, aleluia. Urebria cholarabassurebi quebranto. Em todas as coisas ainda sou eu quem mando, diz o Senhor. Se eu não conseguir deixar Deus fazer aqui nessa noite, eu não estou nem conseguindo seguir em frente com essa mensagem para encerrar, meu Deus do céu. Se eu não conseguir, deixe que Deus faça, pois todas as coisas Ele diz que é Ele quem manda para você nesta noite. E olha que eu não sou muito da revelação, irmão Ari, mas deixe que Jesus fale aqui. O Senhor está ouvindo alguns clamando mais aqui nesta noite. O Senhor está ouvindo alguns clamando mais aqui nessa noite. Glória a Deus. Fala em língua. Quem tem língua, fala. Fica à vontade. Fala língua estranha, irmão. Seja edificado. Faz alguma coisa aqui nessa noite em nome de Jesus Cristo. O Senhor ainda fala pela palavra dele. Choramai, choramai, candala, abaixanoriba, candala. Aleluia! O Senhor manda alguém chorar mais. O Senhor manda alguém chorar mais. É necessário chorar mais e clamar mais, diz o Senhor Jesus. Aleluia! E para Jairo, aleluia. Tem pessoas aqui que não se corromperam. Tem pessoas aqui que ainda preservam seu amor pela palavra. São alguns remanescentes que não vêm no culto por revelação, por milagre. E é para esses que Jesus está reservando o milagre aqui nesta noite, aleluia. Tem pessoas que não se corromperam, tem corações que estão aquebrantados, tem almas que estão sendo edificadas por esta palavra. E para Jairo, pois é, meu irmão, glória a Deus. Para Jairo também tem milagre, irmão. Não é só para quem toca vestimenta. O milagre não é só para ladrão de bênção. Jairo, tu chegou com a tua filha morta aqui falar comigo. O milagre de alguns nesta noite é cura, mas tem o milagre de alguém aqui que é ressurreição. Alguém acredita? Meu Deus do céu, se tu crer, recebe essa palavra em nome de Jesus.
Tem alguns que o milagre é cura, tem outros que o milagre é ressurreição nessa noite, meu irmão. Você crê nessa palavra? O milagre de ladrão de bênção é cura. Jesus está aqui para curar eles. Mas tem gente que o milagre aqui nessa noite é ressurreição. Tu crê? Tu crê? Tu crê nessa palavra? Você crê no poder de Deus? Eu faço todas as coisas que eu quero, pois tudo tem o meu mandar, diz o Senhor aqui nesta noite. Para Jairo também tem milagre, apesar de que vêm os da sinagoga dizer: tua filha já morreu, Jairo. Para de perturbar o mestre, é negativo. Aqui no culto nessa noite, quem manda é Jesus. Quem faz é Jesus. Quem brada é Jesus. Quem muda a tua história é Jesus. Não é pela palavra de uns acusadores que tem na igreja. Não, meu irmão. A tua dependência é na palavra de Jesus. Tem alguém na sinagoga dizendo: é da carne isso aí. Não vai acontecer isso aí. Não vai receber isso aí. Jesus Cristo está dizendo para Jairo aqui nessa noite: tu crês somente, Jairo, que eu vou ressuscitar a menina. Talita cume. Talita cume, Talita cume, levanta, menina! Aleluia! Meu Deus do céu, irmão Ari! Aleluia! Nesta noite eu me demonstro grande, diz o Senhor nas línguas da irmã. Nesta noite eu mando mais aquele que clama, diz o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória, obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra, Senhor. Não se cala mais, não se cala mais, não se cala mais, diz o Senhor. Não se cala mais. Jesus depositou palavra, unção, poder, avivamento, entendimento, renovo, cura, milagre, libertação, maravilha nessa noite. Só dá glória a quem tem glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Só tem quem recebeu, mas só recebe quem crê nessa palavra. Glória ao nome de Jesus. Irmão Ari está aqui. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Eu encerro a mensagem. Orar pelos irmãos. Meu irmão, quer uma oração? Fique de pé comigo. Nós vamos orar mais um pouquinho. Nós vamos sentir a graça mais um pouquinho. Jesus vai bradar mais um pouquinho. Dê risada, fique feliz, dê glória, fale língua, bata palma, pula, grita, tem liberdade, dê liberdade. Deixe que Jesus fale e faça aqui nessa noite. Levanta a tua mão, meu irmão. A glória ao nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, cura pessoas. Cura não, Jesus, o Senhor já curou em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, continua com essas pessoas, ó Pai. Não deixa nós ir para casa sem a Tua presença, Jesus. Não deixa nós ir para casa sem a Tua presença, Jesus. Dá força para carregar a cruz todo dia. Jesus está dando força aí, meu irmão. Meu irmão que está aí na porta, Jesus está dando força para carregar a cruz todo dia. Está pesada, está doendo o joelho já, está se acrocando já não está aguentando mais. Jesus Cristo te fortalece nessa noite aqui para continuar carregando a Tua cruz todo dia. Senhor, continua conosco, Pai. Obrigado por essa palavra. Eu entrego esta oportunidade, Senhor Jesus. Eu creio que falei as coisas que o Senhor me deu através do Teu Espírito Santo. Venha bradar nessas vidas, Jesus. Venha fazer um movimento diferente, Senhor Jesus. Venha concretizar a cura, o milagre, a bênção. Eu creio, Senhor, que vai ter gente aqui que vai testemunhar o recebimento dessa palavra em nome de Jesus, o Cristo. Em nome de Jesus, o Cristo. A Tua palavra tem poder, Senhor Jesus. Eu tenho que fazer uma pergunta importante aqui nessa noite, porque Jesus não quer curar só teu físico, não.
Tem alguém aqui que quer aceitar esse Jesus como único Senhor e Salvador? Eu não conheço as pessoas que estão aqui, não sei, talvez tenha, mas tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador? Se tiver, vem aqui na frente. Por que você tem que vir aqui na frente? Porque essa igreja aqui ficou com a autoridade de orar por você e Deus escrever teu nome lá na glória. Então, se tiver alguém que quer aceitar este evangelho, nós vamos orar por você, e depois que você aceita esse evangelho, Jesus Cristo no céu te aceita, não como certo homem, não como certa mulher, Ele te aceita como um filho. E se tu ler Efésios 5, tu vai ver que não é só filho, mas que tu é um filho querido pelo Pai. Tem alguém nessa noite que quer aceitar esse Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma? Se tiver, não pelo forçar de homens, mas pelo querer de Deus e pelo teu querer. Se tiver alguém, levanta a tua mão, sai do teu lugar, vem aqui na frente, nós oramos por ti. Jesus Cristo vai contigo para a tua casa nesta noite. Mas se não, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, oh glória, 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 glória ao nome do Senhor Jesus. Pai, glorifica. Aleluia. Tem algum conhecido desse casal aqui? Tem algum conhecido desse casal aqui em nome de Jesus? Tem algum conhecido desse homem e dessa mulher? Aleluia, aleluia. Duas pessoas que vieram aceitar o Senhor Jesus Cristo. Duas almas para Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus.